Um tesouro a mais para você. Cone Mendes. A Lei da Harmonia. Vou lhes dar a explicação mecânica da Lei da Harmonia. Para muitos, ela já é conhecida, mas ainda permanece desconhecida para outros tantos. Cada elétron no universo encontra-se em movimento. Mesmo que uma pedra e uma árvore, assim como outros objetos e utensílios pareçam estáticos, cada átomo e cada elétron que os compõe tem em seu centro uma luz. Esta luz é a tripla chama do foco de vida em vibração. O número de pulsações por segundo é o que determina a taxa vibratória de qualquer coisa. A ação vibratória muito lenta é o que faz parecer que determinado objeto esteja estático, mas com os instrumentos modernos de que dispomos, é possível observar seu movimento constante, flutuando e emitindo feixes de ondas luminosas, as quais chamamos radiação. Em um indivíduo, a ação vibratória é determinada pelo seu processo mental e sensorial. Elas formam pulsações de energia ou raios de luz que atravessam os corpos inferiores, contendo um padrão que deve ser seguido ou copiado pelos elétrons em sua expressão individual. A consciência imperfeita é a responsável por um padrão imperfeito que produz vibrações lentas. Os elétrons são obedientes. Esta é sua característica principal e tratam de adaptarem-se aos padrões que lhes são impostos. Portanto, a taxa vibratória lenta, sustentada por uma pessoa, a coloca numa posição equivalente ao nível animal. O estudante consciente chega a um ponto em que precisa, imprescindivelmente, dirigir o volume e movimento de suas emoções, ou seja, o padrão de energia para seus elétrons obedientes, com tal precisão como regula a estação do seu rádio, o termostato do seu aparelho de ar-condicionado ou aquecedor. Geralmente, o ser humano, quando desperta pela manhã, recorre à imagem regular de seu cotidiano. Recorda tudo o que tem de fazer e o faz com uma variedade específica de emoções: angústia, raiva, impaciência, emotividade. Cada pessoa com seu próprio padrão. A partir deste exato momento, tem início um padrão de emoções violentas, de compulsões e automatismo sem controle. Para regular a temperatura de sua sala ou escritório, o indivíduo ajusta, com cuidado, o termostato, a fim de produzir um clima agradável, confortável e prazeroso, nem muito frio, nem muito quente. Mas durante toda a vida, costuma deixar que seu clima emocional seja governado de acordo com as circunstâncias. Os elétrons não são capazes de se adaptar a este capricho. O que se lhes impõe são impulsos eletrônicos que causam espantosa desordem, tanto no sistema do corpo físico como em toda a experiência de vida da pessoa. Seja o sistema econômico, de sua saúde própria e dos outros, a ordem mental, o caráter e o humor, os luxos, comportamentos e serviços, os veículos, telefones e quaisquer outros fenômenos que envolvem a vida dos indivíduos, são sistemas que dependem de nossos padrões eletrônicos e que governam nossas vidas e nosso mundo. São padrões de vibração
onde cada um lança e impõe seu próprio sistema eletrônico. O homem é superior ao animal, porque dispõe de raciocínio, inteligência e livre-arbítrio para manejar seus pensamentos, sentimentos e emoções. Estas são as 3 dimensões em que vivemos, mas se não aproveitamos tais dimensões, nem as dominamos, acabamos dominados por elas. É como se não as considerássemos como recursos de que dispomos e, por isso, nos rebaixamos à condição animal. Em primeiro lugar, você tem de saber que a energia que recebe em fluxo abundante chega através do seu cordão de prata, vindo diretamente do Eu Sou. É um presente constante e eterno do nosso Deus. É nossa prerrogativa e direito fazer uso dela, economizá-la, dirigi-la, controlá-la e fazer o melhor uso possível. No início de nossas vidas, fazíamos isso com toda a sabedoria do corpo mental superior. Na queda do homem, fomos nos tornando entorpecidos e alienados, de tal sorte que nossa tarefa é retornar ao início, regressando à casa do Pai, com o suor e trabalho constante. No tempo passado, os estudantes que trilhavam o caminho espiritual precisavam ingressar nos templos iniciáticos para aprender e praticar de modo alegórico e simbólico, pois a vida era bastante primitiva e não dispunha das oportunidades que hoje existem. Ocorre que alguns templos da antiguidade precisaram se elevar ao plano etérico, pois não podiam suportar as baixas vibrações terrestres. Aliás, este planeta é uma oportunidade ideal para que o indivíduo ascenda o mais rapidamente possível, pois a cada momento somos confrontados com uma lição, uma prática e uma possibilidade de autodomínio e superação. É fácil determinar o nível em que você se encontra, já que em sua vida diária você se depara com incontáveis desafios que colocam à prova sua capacidade de usar as condições a seu favor ou ser usado por elas. Trabalhar para ganhar a vida, casamento, questões de saúde e sentimental, enfim, por seus frutos os conhecereis. Por essa razão, todos nós temos de passar pelo domínio destas circunstâncias adversas, através de um direcionamento adequado da energia eletrônica. Fazemos isso tomando consciência da quantidade de diferentes emoções a que estamos sujeitos a cada instante. Mais do que isso, perceber as muitas vezes durante o dia em que essa força eletrônica, que se caracteriza pela obediência, é atingida por oscilações em sua qualidade e velocidade de radiação. Ficará claro que é quase impossível um progresso permanente. A pessoa precisa impor um freio consciente ao desperdício e começar a educar seu autocontrole, passo a passo, através da experiência diária, apesar das provocações alheias e precisamente aproveitando essas provocações que o mundo e as pessoas nos apresentam e são tão sedutoras as reações inconscientes. Mas afinal, como se impõem padrões aos elétrons? A essência da vida ou energia que desce da presença Eu Sou até o coração humano flui através do cordão de prata e ilumina a chama tripla, a imortal e vitoriosa chama tripla. Trata-se da inteligência diretiva, que conhecemos como corpo mental superior, através do qual opera a presença Eu Sou, a quem se dá as ordens. Ele configura nosso quinto corpo,
também conhecido como vestimenta de Cristo. O sexto corpo ou veículo é o corpo causal, enquanto o sétimo é o Eu Sou. À medida que tomamos consciência disso, nós o usamos e o amplificamos. Ele toma grandes proporções de tal maneira que gradativamente vai se apresentando mais e mais a imagem e semelhança de Deus, que é nossa presença Eu Sou, e então se torna impressa nossa consciência crística, o Cristo em nós. Cada grupo espiritual tem seu próprio dicionário privado, seu conjunto de palavras específicas, e não nos cabe reconhecê-los a partir de nossas próprias terminologias. Por exemplo, em outros domínios, chamam a esse Cristo interior, que tanto amamos, de o Homem de Ouro. Tudo isso se funde no momento da ascensão. Quando nos damos conta de que nosso padrão tem de ser constante para que possamos avançar e que não podemos nos deixar dominar por ataques de fúria, de choro, impaciência, mas temos de colocar em prática tudo que nos ajude a dominar o impulso, porque já não podemos permitir que um único pensamento ou sentimento que não esteja em consonância com a verdade, amor, paz, equilíbrio, harmonia e beleza, posto que eles atuam como diretores de uma orquestra, impondo o que vem na partitura. Nossa partitura é constituída pelo padrão que os elétrons músicos vão interpretar. Lembre-se que nosso padrão é um raio de luz em constante movimento, vibrando de acordo com o que pensamos e sentimos. O amado El Morya disse: o conhecimento da lei da harmonia é um seguro contra desastres, contra as aparências exteriores de imperfeição no mundo individual. É responsabilidade de cada um manter um fluxo harmonioso da energia dada pelo Pai, acima de todos os distúrbios exteriores e provocações recebidas todos os dias. Os seres humanos cuidam de suas posses materiais com grande atenção, cuidado e vigor. Contudo, a mais preciosa e valiosa, a harmonia, permitem ser destruída pelo menor pretexto, ou seja, assim que se deparam com uma ação negativa por parte dos outros, uma fala ofensiva, uma notícia indesejada, uma informação que aborrece e até mesmo a espera em uma fila ou um número de telefone que não se encontra. O amado Mestre da Harmonia recomenda que ao despertarmos, antes mesmo de colocarmos os pés no chão, pensemos na chama tríplice do corpo físico, e então se visualize a chama não alimentada de cada um dos 3 veículos, mental, emocional e etérico, imaginando-os como 3 pequenas estrelas brilhantes, para então ampliá-las até que se unifiquem à grande chama tríplice anteriormente visualizada. Assim estaremos alimentando as 3 chamas triplas, às quais não dávamos atenção. Uma vez feito isso, coloquemos os pés no chão e, nos dirigindo ao Homem de Ouro, ao Cristo, visualizemos sua presença também em nossos corações. Em seguida, podemos pensar em alguma virtude que desejamos desenvolver ou algo que queremos enviar a algum familiar ou irmão necessitado. Deve-se pedir ao Homem de Ouro que atue através desta tripla chama, pois é muito mais eficaz ativar as 3 chamas antes de invocá-lo, uma vez que sem alimentar a chama tripla, estaríamos esperando que o Cristo fizesse isso por nós, quando na verdade essa é a nossa tarefa. Os elétrons se movem com grande rapidez.
e expulsam as discórdias que estejam agarradas. Todas as dores e doenças são resultado de um acúmulo de discórdia, que os próprios elétrons não dispõem de força suficiente para expulsar. Quando você invoca a chama violeta, a ação vibratória dos elétrons se acelera imediatamente e a chama violeta dissolve este acúmulo nocivo. Disse ainda Elmória que você se espantará com o progresso que verá ao longo da semana e mais ainda em um mês, aplicando esta prática. Disse também que aquilo que antes lhe irritava, agora não existe mais. Se sentirá tranquilo e estável. Ainda assim, como este é um processo que pode levar mais tempo para uns do que para outros, a todo momento, invoque a sua presença, a presença de Elmória, e ele estará lá.